Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim trazer os meus comentários sobre uma leitura que eu tava muito curiosa pra fazer. Foi minha primeira leitura do ano e eu já comecei o ano muito bem porque eu amei. E também fazer breves comentários de por que eu abandonei a série adaptada desse livro. E no caso estou falando de Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Logo no primeiro vídeo do ano que eu postei aqui no canal, a tag da virada, eu comentei, né, que um dos livros que eu pretendia comprar esse ano era o Gente Ansiosa. No caso, né, eu gravei a tag no final de dezembro, né, antes do meu recesso, e aí nos últimos dias de dezembro o e-book estava em promoção na Amazon. Não sei ainda se está, mas vale a pena vocês checarem, olhem aqui no link, porque se tiver e vocês tiverem interesse na leitura, comprem porque vale muito a pena. E eu comprei o e-book então por R$12,50 e decidi que já ia ser minha primeira leitura do ano, porque eu queria muito ler o livro. De qualquer maneira, eu ainda pretendo comprar o livro físico dele também, porque eu gostei muito da leitura e quero então ter aqui na minha estante. O Gente Ansiosa, ele foi publicado pela editora Rocco, ele tem tradução da Mayra Parulo. O Frederick Backman, ele é um autor sueco, mas a tradução foi feita da edição em inglês, né? A tradução do Ancient People. Não foi feita diretamente do sueco. Acho que é muito difícil a gente encontrar, né, tradutores de sueco aqui no Brasil, então, enfim, mais fácil traduzir do inglês. Então, nesse caso, ele é a tradução de um livro que já tinha sido traduzido, porque o livro em inglês é uma tradução já do sueco. E no Gente Ansiosa, a gente tem uma história que é até um pouco difícil a gente explicar, mas em geral a gente tem um grupo de pessoas que foi visitar um apartamento e enquanto elas estavam nessa visitação, chega um assaltante que tinha tentado assaltar um banco e aí chega nesse apartamento para se refugiar e acaba fazendo desse grupo de pessoas reféns. E aí tem toda a negociação da polícia e tal, esse grupo de pessoas acaba sendo liberado e o livro todo ele fica indo e voltando no tempo, cortando para diferentes momentos, mas em grande parte trazendo essa investigação da polícia em tentar entender o que foi que aconteceu naquele apartamento, porque os testemunhos dados, né, pelos reféns são todos assim absurdos. Então o livro é uma reconstituição do que aconteceu ali, mas ele não é simplesmente um livro sobre aquele momento. Ele é um livro sobre as pessoas que estão ali, sobre as bagagens de cada uma dessas pessoas e como essas bagagens vão pouco a pouco sendo reveladas. Eu acho que ele é um livro assim muito peculiar por toda a forma de como ele foi desenvolvido. Então, em primeiro lugar, a gente tem essa narrativa que ela esconde muito da história e que tem completamente a ver com a história em si, né, por aquilo que ele quer tratar. Então ela é uma narrativa que ela brinca o tempo todo com essa questão de essa é uma história sobre tal coisa, mas talvez ela não seja uma história só sobre isso. E ela vai retomar isso ao longo de todo o livro. É uma história sobre X. É uma história sobre Y. E isso vai sendo ressignificado ao longo de todo o enredo conforme a gente vai tendo cada nova peça sendo acrescida aí. E aí, essa narrativa, né, então, que tem essa característica metalinguística de ficar falando, né, sobre o que é a história que ela está contando, ela também vai trazer um tom que ela vai, muitas vezes, enganar a gente, né, sobre o que a gente está lendo. Esse é um livro que ele tem um tom satírico muito anunciado, muito presente ali. Então é um livro que ele tem passagens cômicas, que como eu falei, a gente tem esses relatos, né, os testemunhos dos reféns que soam absurdos, personagens que num primeiro momento vão parecer caricatos, né, indo pra esse lado do humor. Então ele é um livro com passagens que vão ser engraçadas, né, que vão te fazer dar risada. Só que ao mesmo tempo, esse tom satírico, ele vai englobar e ele vai esconder uma sensibilidade enorme, tanto na maneira de como ele desenvolve os personagens, como ele trata as emoções, quanto pelos próprios temas que são abordados. A gente tem questões de saúde mental sendo desenvolvidas também, né? No próprio título a gente tem ali o Gente Ansiosa. E eu acho que também esse foi um dos aspectos, né, que me emocionou tanto. A maneira de como ele fala sobre ansiedade, como ele vai falar dos transtornos. É algo muito sensível, principalmente para quem vive isso, né? Então eu tenho ansiedade também. E eu acho que cada vez que eu leio, né, sobre isso, sobre outras pessoas enfrentando os mesmos fantasmas, é como se a gente sentisse realmente um abraço. A gente sente que a gente não tá sozinho, que o problema não seja a gente, né? É algo que a gente convive. E essa coisa também de falar sobre esse é um livro que na verdade é sobre tal coisa, mas talvez seja sobre tal coisa, ele tem muito a ver também com esse aspecto de que nada é o que
parece nessa história, tanto a respeito das personagens, respeito de reviravoltas que a gente vai ter na história, condução de acontecimentos. Então ele é um livro que ele acaba trazendo também muitas surpresas, porque ele te leva por caminhos que às vezes você não tava esperando, que você não tava imaginando, e que entrega muito mais do que aquilo que aparece na superfície. Então é muito interessante como o autor brinca com tudo isso, como ele consegue instigar a nossa curiosidade por essa história que ele tá desenvolvendo, e principalmente essa maneira sensível de como ele faz tudo isso. Gostei demais também, né, de como ele traz essa gama enorme de personagens, de como ele vai conectando essas pessoas, de como a gente vai vendo, né, esses saltos no tempo, esses saltos em pontos de vista. Então às vezes a gente tem algo sendo narrado de uma personagem, pula pra outra personagem, pula pra outro momento no tempo, e aí são peças, né, que parecem que não tem nada a ver uma com a outra, mas pouco a pouco elas vão se encaixando e a gente percebe como tudo tá conectado. Isso acaba sendo interessante, porque por um tempo a gente fica também se perguntando, né, mas o que tá acontecendo? O que isso tem a ver? E aí é muito legal quando a gente entende como as coisas se conectam, e mostra também essa habilidade narrativa do autor, né, porque não é algo fácil de se trabalhar num enredo. E aí também tem a ver com aquilo que eu acho que foi o que eu mais gostei no livro, que é como esse é um livro sobre conexões. As conexões que a gente estabelece com as pessoas, como às vezes pequenos contatos podem mudar a nossa vida de uma forma que às vezes a gente nem imaginava, o quanto a gente pode impactar a vida de outra pessoa, o quanto às vezes pequenos momentos, né, vão fazer com que a gente carregue aquilo por anos. Então esse é um livro completamente sobre conexões. Tanto conexões, coisas que já haviam acontecido no passado dessas personagens, como as conexões que elas vão desenvolver também ali enquanto reféns. E essa é uma coisa que sempre me emociona demais, né? Porque pra mim, né, todo o sentido aqui da nossa existência, da nossa passagem aqui na Terra tem muito a ver com os laços, as conexões que a gente cria, que a gente estabelece, sejam com outras pessoas, seja com a gente mesmo, seja com aquilo que a gente vai consumir, que a gente vai absorver. Pra mim, tudo tem a ver com conexão, e eu gosto demais de histórias que falam disso de uma maneira mais explícita, né? Porque, enfim, eu acho também que todas as histórias têm aí o seu quê, né, de ser sobre conexões, mas algumas trazem isso de uma forma mais central, né, com mais enfoque nisso, e o Gente Ansiosa é um desses casos. Então, assim, terminei o livro encantada, emocionada por tudo aquilo que a leitura trouxe. Foi um livro que foi diferente do que eu esperava, tanto por essa condução dele, pelo tom narrativo, que com certeza quando eu terminei já se transformou num dos queridinhos e me deu essa sensação de ter começado muito bem meu ano de leituras. E aí, falando rapidamente da série adaptada da Netflix, eu comecei a assistir a série um pouco depois de terminado o livro. São episódios curtos aí, de cerca de meia hora cada um, são apenas 6 episódios, então ela é uma série curta. Só que eu acabei não assistindo a série inteira e não tenho interesse em continuar. Eu assisti aos 2 primeiros episódios e acabei abandonando, e vou fazer aqui os meus comentários breves, né, do que eu reparei nesses 2 primeiros episódios e o porquê que eu acabei decidindo abandonar. Uma coisa que eu sempre tenho em mente quando eu vou assistir qualquer adaptação é que nós vamos encontrar diferenças. A gente não pode ir assistir uma adaptação esperando ver o nosso cristal perfeito ali do livro que a gente leu sem nenhuma modificação, que isso é impossível. Quando a gente tá falando, né, de livro e de filme ou de série, a gente tá falando de mídias diferentes, que necessitam, né, de ferramentas diferentes, e cada uma vai funcionar melhor a sua própria mídia. Tem coisa que funciona em papel, funciona no livro, funciona com palavras e não funciona no visual e vice-versa. Então eu já vou preparada para terem essas diferenças, até porque também a gente tem às vezes questões, né, que envolvem financiamento. Então às vezes você precisa fazer adaptações ali, porque às vezes não dá pra você ter a mesma quantidade de personagens, porque custa dinheiro você pagar ator pra fazer o negócio, então tem que ter uns ajustes aí nesse sentido também. Mas o que eu senti principalmente é que o tom da série é muito diferente do tom do livro. Como eu falei, uma das coisas mais marcantes do livro é ele ter esse tom satírico, ele ter esse humor, que é um humor sensível. E a série, pelo que eu senti nos 2 primeiros episódios, ela acaba indo mais pro lado sensível da coisa, pro lado melancólico da coisa, sem trazer o humor. E aí, pra mim, perdeu demais na história. Ela tem algumas coisas que insinuam algo um pouco mais cômico? Tem, mas é muito leve, não é presente, forte como é no livro. Ela realmente deixa uma sensação mais melancólica mesmo, mais esse outro lado aí que existe no livro, mas não é só ele, né? O que é incrível no livro é justamente essa combinação, essa coisa, né, do humor com a melancolia, como as coisas estão conectadas. E a série
não conseguiu trazer essa mescla, né? Aí esse foi o principal fator de eu ter me decepcionado. O que talvez poderia me prender se eu não tivesse lido o livro, se eu estivesse só assistindo a série, eram os eventos, era a história em si, saber como que a história seria desenvolvida, qual seria a condução ali dos personagens, quais eram os segredos escondidos. E eu já sei isso, porque eu já li o livro. Eu senti que se eu continuasse assistindo a série, seria meio que empurrando com a barriga pra ver aí um desenvolvimento de algo que eu já sei. E essa ferramenta diferente do audiovisual, né, que seria então como eles transporiam, né, pra série essa questão do humor e tal, pra mim se perdeu. Eu não gostei dessa condução da série, então não fez muito sentido pra mim continuar assistindo. Percebi aí também, né, que eles vão dar uma diferença aí também na condução das coisas. Percebi que tem personagem que existe no livro, talvez não exista na série, eles deram meio que uma aglutinada nas coisas. Foi essa impressão que eu tive, mas aí eu não posso confirmar porque não continuei assistindo. Então por conta disso eu preferi ficar, né, com as impressões que eu tirei do livro, ao invés de continuar insistindo em ver uma coisa que não estava me agradando. Eu já tinha em mente também antes de começar que esse era um livro muito difícil de se adaptar, porque ele tem características que são muito particulares da escrita, e aí é difícil você transpor isso, né, pro audiovisual. Pelo pouco que eu vi, acabou não funcionando pra mim. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês assistiram sem ler o livro, como é que foi pra vocês, pra quem leu e assistiu, o que você achou. Porque, de novo, né, essas foram as minhas impressões, pode ser que tenha gente que tenha gostado, assim como eu sei que eu amei o livro. Teve gente que não gostou da leitura. Gostou desse vídeo? Já deixa aqui sua curtida, isso ajuda demais no meu trabalho, no engajamento. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.